Sejam todos muito bem-vindos para mais uma banca simulada aqui no Concurseiro Pro. Hoje é dia 6 de novembro, agora são 2 horas e nós estamos dando início a mais uma banca para os cargos de escrivão investigador, comigo, o professor Sérgio, e hoje começaremos com o candidato Gustavo. Boa tarde, candidato, tudo bem? Boa tarde. Candidato, nós iremos dar início aqui à sua avaliação oral, começando com a disciplina de língua portuguesa, tá bom? Perfeito. Em 1958, a seleção brasileira conquistou a Copa do Mundo. Qual é o tempo verbal de conquistou? Conquistou? Conquistou está conjugado no pretérito perfeito De qual modo? do indicativo. Fomos ao circo com as crianças. Qual é o sujeito nessa frase? O sujeito é um sujeito oculto, pode ser visto pela conjugação do verbo como nós. Ele duvidou da promessa recebida. Qual é o tipo de objeto verbal? Pode repetir a frase, por favor, Excelência? Ele duvidou da promessa recebida. Qual é o tipo de objeto verbal? Objeto indireto. Avançando para a disciplina de noções de direito, que é um crime bipróprio. Bipróprio. Excelência, o crime bipróprio é um crime que tem duas características principais inerentes a ele. Posso dar como exemplo o crime de roubo, que tem o furto e a questão da violência contra a vítima. O que apregoa o princípio da eficiência no direito administrativo? Excelência, o princípio da eficiência, ele é baseado na questão da melhor atuação com as possibilidades que existem para a máquina pública. Discorra para mim sobre o que é o estado de necessidade. Excelência, o estado de necessidade, ele é baseado na questão de sacrificar um bem diante de uma situação em que requeira o tal, em que requer o sacrifício de um bem em detrimento de outro, seja próprio ou seja alheio, desde que esse tal sacrifício seja dentro dos parâmetros indicativos em que não extrapole a relação de importância de um direito a outro. Você poderia me dar um exemplo? Poderia, estado de necessidade, por exemplo, um grupo de pessoas em um prédio em chamas, é viável que se danifique um patrimônio, como, por exemplo, uma porta ou uma janela, para salvar a vida própria ou a vida alheia. Isso na questão de uma pessoa que não esteja na função de proteger, na questão de uma pessoa que esteja envolvida no ato. Avançando para a disciplina de criminologia, candidato, qual que é o ilícito penal que se relaciona à síndrome da mulher de Potifar? Síndrome da mulher de Potifar. Excelência. Isto penal que se relaciona com. Excelência. Nesse caso, seria a questão do ilícito penal do estupro. Candidato, uma vítima tem o nome sujo e não consegue empréstimo por ser um devedor contumaz. Certo. Ela vê uma oportunidade em um site, o qual oferece empréstimo mesmo para quem tem o nome sujo. No entanto, para que o empréstimo seja aprovado, ela tem que depositar o valor de R$ 100. Após o depósito, ela percebe que foi vítima de estelionato. Nesse caso, classifique esse tipo de vítima de acordo com Benjamin Mendelsohn. Excelência, esse tipo de vítima é considerada como a vítima perfeita. O que se entende pelo conceito de dupla penal? Dupla penal? Exato.
Excelência, dupla penal é uma questão de... Realmente me fugiu, Excelência. Ok, candidato, obrigado e boa sorte. Obrigado. Beleza, Gustavo. É a primeira banca comigo que tu faz. Não é? Sim, é. Mas já fez outras? Já fiz outra antes. Ah, beleza. Bom, só para contextualizá-lo, né? Aqui em criminologia, especialmente, eu tentei trazer 3 questões Uhum. que são questões assim, não muito usuais, né? Já foram cobradas, mas só para que você não se sinta mal no caso de, né, de sentir dificuldade em respondê-las, porque são questões que fogem um pouco daquele que é o básico da criminologia, né? Então, se você pegar desde as bancas que nós começamos lá em março até hoje, a gente já passou praticamente por todo o edital, dando ênfase naqueles pontos mais importantes, e agora nessa reta final, a gente está tentando expandir um pouco mais o nosso pool de conhecimentos para fins de não sermos surpreendidos, tá? Diante de qualquer conceito que seja estranho. Então, assim, português, acho que você começou muito bem, mas depois nas suas disciplinas eu senti que você foi muito objetivo, né? Eu acho que nessas questões em que há uma margem para explicação, tenta desenvolver um pouco melhor, muito travado, muito, sabe? Eu Uhum. não que você estava à vontade na banca, você estava tenso, muito tenso. E isso, de certo modo, dificulta que o examinador perceba que você tem domínio sobre aquele conteúdo que você está falando, tá? Perfeito. Em relação às perguntas, Hum. como eu disse, em português você foi muito bem. É, No caso aqui, a seleção brasileira conquistou a Copa do Mundo. O tempo verbal é o pretérito perfeito do indicativo, né? Fomos ao cerco com as crianças. Aqui a gente tem um sujeito elíptico, né, que pode ser subentendido como nós, em razão da Uhum. conjugação aí do verbo fomos. E quem duvida, duvida de alguma coisa. Então ele duvidou da promessa recebida. Trata-se de um objeto indireto. Por sua vez, avançando aqui para noções de direito, um crime bipróprio é aquele que o tipo penal exige uma condição especial tanto do sujeito ativo como do sujeito passivo. Ou seja, é um crime próprio em ambos os agentes. Uhum. Exemplo aqui seria o infanticídio, tá? Que Perfeito. você foi errando. A Sobre o questão da princípio. mãe e a questão do filho especificamente. Exatamente. Em relação ao princípio da eficiência, eu achei que você poderia ter explicado um pouquinho mais aqui, né? Ele é um dos princípios explícitos aí da administração, que faz com que o atuar, o agir, né, do Estado deve se dar buscando alcançar os melhores resultados possíveis com os recursos disponíveis, né? Então, fazer uma melhor gestão, visando otimizar os serviços públicos, né, com base naquilo que há de recurso, evitando-se, desse caso, um desperdício ou uma ação que contrarie, né, o interesse público. Beleza? Certo. Sobre a questão do estado de necessidade, né? Você citou aqui a questão do eu não me recordo se você disse que é um excludente de licitude. Eu acho que você citou mais ou menos, né, os elementos ali, não de forma literal, mas Uhum. de uma forma em que você soube explicar. O contexto que você também apresentou de exemplo é aplicado ao caso, só lembrar de citar que é uma excludente de licitude prevista lá no Código Penal, né? Perfeito. Ela pode ser invocada diante de uma situação de perigo atual, no qual o agente ele não provocou por sua vontade, não podia de outro modo evitar, né? E nesse caso ele estará defendendo um direito próprio ou alheio, cujo sacrifício às circunstâncias não era razoável de ser exigido, tá bom? Perfeito, silêncio. Avançando aqui para a criminologia, a síndrome da mulher de Potifar, aqui era bom você começar a questão respondendo o que é essa síndrome, né? Que Uhum. quando uma mulher, motivada aqui por um sentimento de vingança, de raiva, ela acaba imputando a um homem, né, ao seu ex-companheiro, por exemplo, um fato definido como crime para que seja instaurada uma investigação ali com relação a ele, né? E Uhum. esse fato é falso. Então aqui o ilícito penal poderia ser tanto uma denunciação caluniosa como uma calúnia, tá? Certo. No caso da vítima que tem o um nome sujo e aí ela quer pegar um empréstimo, vê ali uma oportunidade e acaba sendo vítima de estelionato, aqui Benjamin Mendelssohn considera essa vítima como vítima tão culpada quanto o criminoso, porque é aquela vítima com ânsia de ganhos, né, que ele coloca como estelionato por torpeza bilateral. Vocês estão com uma definição de vítima perfeita, acredito que, enfim,
Não sei se você quis dizer vítima ideal, que seria uma nomenclatura que ele utiliza, mas vítima ideal é aquela em que nada corrobora para a prática do delito, tá bom? Certo. E, por fim, o conceito de dupla penal se refere à relação entre vítima e autor do delito. Foi um conceito cunhado por Mendelssohn para se referir à vítima e ao vitimário. Beleza? Perfeito. Então, aqui nas disciplinas de português e direito, eu consideraria você aprovado, mas em criminologia você ficaria devendo, tá bom? Perfeito, excelência. Obrigado. Obrigado aí pela participação. Muito obrigado. Dando sequência, vamos agora com o Santos. Boa tarde, candidato. Tudo bem? Tudo bem. Nós iremos começar aqui a sua avaliação oral com a disciplina de língua portuguesa, tá bom? Ok. Estamos estudando as expressões mais usadas no dia a dia. Nessa frase, há crase? Não, excelência. Diante de entre palavras repetidas, não irá crase. O carro foi ao encontro ou de encontro ao muro? Excelência, o correto seria o carro foi de encontro ao muro, que se chocou com o muro. Haviam alunos ótimos naquela sala. Essa frase está correta? Excelência, está incorreta. O correto seria havia. O verbo haver ele é impessoal nesse caso. Avançando para a disciplina de noções de direito, o que significa readaptação do funcionário público? Excelência, readaptação do funcionário público, ela se dá quando o funcionário público ele é afastado por algum motivo, porém, por um processo, ele retorna ao cargo de origem, nesse caso ele é readaptado. Ele foi absolvido ou não cumpriu os requisitos para ser mandado embora, então ele volta ao cargo de origem. Qual é a diferença entre extorsão e roubo? Excelência, a diferença está na obtenção da vantagem. No roubo, o agente ele vai subtrair coisas alheia móvel para si ou para outrem, pregando violência ou grave ameaça. Já na extorsão, o agente ele vai constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e vai fazer que um terceiro lhe entregue o pertence. A diferença, nesse caso, então, está entre a participação da vítima. No roubo, a participação da vítima ela é dispensável, já na extorsão, a participação da vítima é indispensável. O que é o crime de condescendência criminosa? Excelência, o crime de condescendência criminosa trata-se de um crime impróprio praticado por funcionário público que o superior vai deixar de punir um subordinado ou deixar de levar as autoridades competentes, quando for incompetente, por... Só um minuto. Ele vai deixar por indulgências de praticar essa conduta. Eu vou repetir a questão anterior, candidato, porque eu acho que no final acabou cortando para mim e eu não consegui entender o final da sua resposta. Okay. Qual é a diferença entre extorsão e roubo? Ah, desculpa. Extorsão e roubo. Uhum. Excelência. A diferença está na participação da vítima. Na extorsão, o agente ele vai constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Ele precisa de um terceiro para... Desculpa, um terceiro não. Ele precisa da participação da vítima para que ele entregue o pertence. Já no roubo, a participação da vítima é indispensável. Ele vai subtrair coisas alheia móvel para si ou para outra, empregando violência ou grave ameaça. Você falou que no roubo a atuação da vítima é indispensável. Isso significa, significa então que ela necessita para entregar o bem a ele? Não, não precisa da vítima para entregar. Então ela é indispensável ou dispensável? Excelência, ela é dispensável. Avançando para a disciplina de criminologia, candidato, um indivíduo embriagado que atravessa uma avenida movimentada, é atropelado e vem a falecer em decorrência disso, é classificado como que tipo de vítima? Excelência, de acordo com Benjamin Mendelsohn, trata-se de uma vítima única culpada. Para a escola clássica, qual é a função da pena?
Excelência, para a escola clássica, a função da pena é caráter retributivo. Qual é o nome que se dá ao estudo do comportamento da vítima na dosimetria da pena? Excelência, o nome desse estudo é vítima dogmática. Ok, candidato, obrigado e boa sorte. De nada. Beleza, Santos, tudo certo? Certo. Gostei aqui da sua banca. Achei que em algumas respostas, por exemplo, essa de criminologia, a função da pena, você foi muito objetivo. Sejam objetivos em questões objetivas, naquelas em que você podem dar uma explicada, falar um pouco mais, aproveitem para demonstrar conhecimento, tá? Já falei isso e reafirmo. Isso é um ponto que está sendo objeto de análise pelo examinador. Não significa que você deve ser prolixo, mas significa que você tem ali uma certa. Tenta construir um raciocínio que tem um início, meio e um fim. Né? Isso quando a resposta assim permitir. Que se você prezar muito pela objetividade, o examinador acredito que pode fazer aí, a gente tem percebido que algumas questões têm sido feitas com algumas bancas, né? O examinador está fazendo 4 questões por disciplina, outras 5, e pelo que eu tenho visto, nessas de 5 questões, às vezes é quando o candidato, às vezes ali, ele responde de forma muito objetiva, entendeu? É o que nos tem passado, o que nos tem sido passado. Bom, em relação à postura, eu gostei da forma como você respondeu, tá? Sempre com o olhar fixo aqui, uma postura bem assertiva, respondendo de forma rápida também. Isso é um ponto positivo. A ideia aqui mesmo é só você teve, né, poucos erros aqui nessa banca. Começando aqui com o português, estamos usando estudando as expressões mais usadas no dia a dia. Não há crase aqui, né? Não há crase entre palavras repetidas. No caso, o carro foi de encontro ao muro, ou seja, ele se chocou com o muro, foi contra o muro. Havia alunos ótimos naquela sala. Havia aqui permanece no singular por ser impessoal. Então, todas corretas. O que é readaptação para o funcionário público? Aqui você trouxe, salvo engano, tá? Peço ajuda aí, o conceito de recondução. Ou é recondução, né? O Thiago, eu peço ajuda aí que sei que está estudando esses institutos. Aqui recondução é quando o indivíduo ele tem a sua sentença penal condenatória que tirou ele do cargo e volta ao cargo, né? É porque você trouxe a readaptação é quando o indivíduo ele sofre uma limitação de ordem física ou mental e ele é readaptado em outro cargo que, né, seja possível ele exercer de acordo com essa limitação que ele sofreu. Agora, no caso do conceito que você trouxe, eu acho que ele se assemelha da recondução. Eu vou buscar ajuda dos universitários para me ajudarem a responder essa aqui, se é isso mesmo. Quem consegue me dar esse feedback? É porque tem tempos que eu não estudo aí a estatuto, mas eu acredito que seja recondução. Tô abrindo o material aqui rapidinho, eu já falo. Tá. Enquanto isso, na questão do extorsão e do roubo, o que me havia sido cortado é justamente, eu não tinha entendido no final essa questão que você falou, que da participação ser. Que você falou assim, no roubo, a vítima não precisa. A vítima não precisa ter participação, né? E aí você falou assim, no caso, você falou que era indispensável a participação. Então, aí eu fiquei assim, cara, será que eu entendi errado aqui? Será que ele falou dispensável ou indispensável? Então, assim, de forma bem clara, né? A extorsão, ela é caracterizada como uma vantagem, né, uma obtenção de uma vantagem econômica mediante o constrangimento da vítima. Então, ela tem essa participação ativa em que ela faz ou deixa de fazer algo. Enquanto que no roubo, há um emprego de violência ou grave ameaça para a subtração. Então, a vítima, nesse caso, não precisa ter uma participação ativa. Beleza? Sobre o crime Eu de achei que, condescendência. Sérgio. Pode falar. Perdão, eu achei que você tivesse terminado direito, mas eu vou falar rapidinho aqui. A readaptação é a realocação do servidor que sofreu alguma limitação por conta do cargo. Então, assim, Isso. a limitação que ele sofreu não é mais compatível para o exercício do cargo que ele desenvolvia antes. Exatamente. A reversão é a volta de um servidor antes aposentado para a atividade. Mas é recondução que eu tô falando. Recondução, deixa eu ver se tem aqui. É aquela que... Recondução é a reinvestidura do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado
em razão de inabitação no estágio probatório, de novo cargo, ou reintegração do antigo ocupante do cargo. Então, se o agente ele está em um estágio probatório, mas ele não conseguiu a aprovação e antes de ele entrar no estágio probatório ele exercia algum cargo público, ele pode voltar a exercer esse cargo público, ou se ao entrar naquele cargo que era ocupado antes por um agente público que foi exonerado por algum motivo, e esse agente voltar para o cargo que ele ocupava antes, esse agente que entrou no lugar dele vai ser reconduzido. Então é isso mesmo, né? Seria o conceito que o Santos trouxe, é a recondução, certo? Ficou claro? Aham. Então, beleza. Sobre a condescendência criminosa, obrigado aí, Thiago. Sobre a condescendência criminosa, trata-se, né, de um crime próprio praticado pelo funcionário público que deixa de responsabilizar o seu subordinado, ou no caso, quando falte a ele a competência de levar esse conhecimento ao superior ou à pessoa competente por uma questão de indulgência. Então, correto aqui. Sobre o indivíduo embriagado que atravessa a rua e é atropelado, ele é uma vítima única culpada, de acordo com Benjamin Mendelssohn, respondeu correto. Para a escola clássica, qual é a função da pena? Você falou retribuição, né? Que eu acho que você poderia falar um pouco mais. Além da retribuição que deve se dar de modo proporcional ao crime cometido, a pena tem por finalidade restaurar o equilíbrio social que foi violado pelo delito, né? E, enfim, fazer com que esse indivíduo pague pelo crime que causou com uma pena, né, que tem que ser justa nesse caso. E, além disso, essa pena ela tem esse caráter de prevenção geral, desencorajando outras pessoas a cometerem crimes. Beleza? E, por fim, o nome que se dá ao estudo do comportamento da vítima na dosimetria da pena é a vítima dogmática, então respondeu de forma correta aqui, tá? De todo modo, uma boa banca, parabéns, e daria para você uma nota de 80 pontos. Certo. Obrigado. Beleza? Dando sequência, vamos agora com o candidato Thiago. Boa tarde, candidato, tudo bem? Boa tarde, excelência. Tudo bem. Candidato, nós iremos dar início aqui à sua avaliação oral, começando com a disciplina de língua portuguesa, tá bom? Ok. É vital reduzir o consumo, senão o planeta não aguentará. O senão nessa frase é grafado junto ou separado? Só um minuto, excelência. Excelência, se não na frase em comenta, grafado junto. Eu falarei com meu chefe se as circunstâncias persistirem. Qual é o tempo verbal de falarei? Excelência, o verbo falar está conjugado no futuro do presente do indicativo. Este é o ideal porque sempre lutei. Por que nessa frase é grafado junto ou separado? Excelência, o porquê na frase em comenta é grafado separado, pois tem o mesmo sentido de pelo qual, Com ou sem acento? sem acento. Avançando para a disciplina de noções de direito, qual a diferença de posse e porte ilegal de arma de fogo? Excelência, tanto a posse quanto o porte ilegal de arma de fogo são crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. O que diferencia esses dois crimes é o fato de o agente, no crime de posse, praticar esse crime quando possui a arma consigo ou em sua residência ou em seu estabelecimento comercial que não seja de sua propriedade. E o porte trata-se de o ato de portar consigo a arma em algum tipo de deslocamento. Nesse caso, ele responderá pelo ato de portar a arma. Fale para mim sobre o princípio constitucional da impessoalidade. Excelência, o princípio constitucional da impessoalidade aplica-se a todos os âmbitos da administração pública direta e indireta, e esse princípio direciona-se aos atos administrativos e aos servidores públicos em geral, para que estes não hajam em benefício ou em desfavor da população para o exercício desses atos administrativos. O que se entende pelo crime de abandono de incapaz?
Excelência, o crime de abandono de incapaz trata-se de, perdão, um crime previsto no trata-se de um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e este crime se consuma quando algum responsável por um menor de idade ou fisicamente incapaz de prover Só um minuto, Excelência. Excelência, esse crime está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e se consuma quando um responsável por um menor ou incapaz de prover seu próprio sustento ou a sua própria vivência em geral, ele é abandonado pelo seu responsável. Avançando para a disciplina de criminologia, o que é a seletividade da vitimização? Excelência, a seletividade da vitimização trata-se de um conceito analisado no campo da vitimologia, e esse conceito está voltado à hipótese de vítimas serem selecionadas quanto à prática de atos que... Excelência, na verdade eu não me recordo. A respeito da teoria do labeling approach, como que essa teoria analisa de forma crítica o crime de furto e o crime de colarinho branco? Excelência, a teoria do labeling approach, ou teoria de etiquetamento, por ser uma teoria crítica da criminologia, analisa esses dois tipos de crime sobre o viés de por que uma conduta torna-se crime, ou por que um ato é criminalizado. Em virtude dessa criminalização desse ato, no caso do furto e dos crimes praticados pelo colarinho branco, a teoria do labeling approach entende que é um tratamento diferenciado para quem pratica esses dois tipos de crime, ou seja, um tratamento mais benéfico para quem pratica os crimes do colarinho branco e mais maléfico para quem pratica os crimes de furto, por se tratarem de crimes, no geral, classificados como crimes de cifra azul. Candidato, o que é heterovitimização para a criminologia? Excelência, a heterovitimização trata-se de uma modalidade de vitimização na qual a vítima atribui a si própria a culpa de ter sofrido ou de ter sido vítima de um crime. Esse conceito confunde-se também com a síndrome de Oslo, na qual a vítima sente uma autorrecriminação pelo crime por ela sofrido. Ok, candidato, obrigado e boa sorte. Obrigado. Beleza, Thiago. Uma boa banca em questão à postura, né? Bastante assertiva, bem fluente nas respostas, bem seguro do que está falando. Teve algumas inseguranças em duas questões, mas com exceção dessas, todas as outras foram bem exploradas, né? Com respostas bastante assertivas. Com relação ao português, né? O senão, na frase é vital reduzir o consumo, senão o planeta não aguentará. O senão ele é grafado de forma conjunta, tendo em vista que ele tem o sentido de caso contrário. Eu falarei com meu chefe se as circunstâncias permitirem, né? Falarei está no futuro do presente do indicativo, também correto. Este é o ideal porque sempre lutei, ou este é o ideal pelo qual sempre lutei. Então, esse porquê é grafado separado, sem acento. Sobre a diferença de porte e posse legal de arma de fogo, você citou corretamente. A posse está atrelado ao armazenar a arma de fogo, seja na residência ou no local de trabalho, enquanto que o porte seria a questão de trazer consigo. Sobre o princípio constitucional da impessoalidade, de fato, né, ele busca que o agir da administração se dê de forma neutra e objetiva, sem privilegiar ou discriminar grupos ou pessoas, a fim de que, né, a administração tome decisões baseadas em critérios técnicos e impessoais, vedando também uma promoção autopessoal de atos que forem sendo feitos, forem, né, desenvolvidos, promovidos pela administração. Sobre o crime do abandono de capaz, ele está previsto no Código Penal. Você citou a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas na verdade ele se encontra ali no artigo 133 do Código Penal.
E no caso ele consiste em em que no caso em que o agente, né, ele abandona uma pessoa que está sob seu cuidado, guarda vigilância, né? E essa pessoa, no caso, é incapaz de defender-se dos riscos resultantes deste abandono, né? Então é um crime, nesse caso, próprio também, beleza? Sobre a seletividade da vitimização, isso significa dizer que o risco de vitimização ele é seletivo, pois alguns grupos populacionais, alguns segmentos sociais estão mais propensos a se tornarem vítimas, como pessoas negras, periféricas, grupos LGBT, QI+, mulheres, etc. Então, né, a vitimologia considera que a vitimização ela tem esse caráter de ser seletivo, ou seja, algumas pessoas tendem aí a ter uma maior propensão a se tornarem vítimas. No caso da teoria do labeling approach, né, ela critica a crítica que ela aponta em relação ao crime de furto e colarinho branco refere-se à questão da seletividade penal, no caso que os crimes de furto são mais duramente punidos, né, em contrapartida aos crimes de colarinho branco, que muitas vezes são estimulados, ou que as pessoas que os cometem em razão do contexto em que se inserem não são penalizadas. Então, ele faz essa crítica, né, para fins de mostrar como o direito penal é um instrumento de dominação. E, por fim, a heterovitimização se caracteriza por esse processo em que a vítima se auto-reincrimina pelo crime sofrido, questionando, assim, as suas próprias ações. Beleza? De todo modo, parabéns pela banca e daria para você uma nota de 80 pontos, tá? Valeu, obrigado. Dando sequência, vamos agora ao candidato Caio. Boa tarde, candidato, tudo bem? Boa tarde, excelência. Tudo bem? Candidato, nós iremos dar início aqui à sua avaliação oral, começando com a disciplina de língua portuguesa, tá bom? Correto. As melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Qual é o núcleo do sujeito? Só um minuto, excelência. O núcleo do sujeito é a voz, excelência. Conheço muito pouco as pessoas às quais você está se referindo. Há crase nessa frase? Excelência, poderia repetir, por gentileza? Conheço muito pouco as pessoas às quais você está se referindo. Há crase nessa frase? Só um minuto, excelência. Sim, excelência, ocorre crase. Em qual parte? Excelência, pela regência do verbo referir. Quem se refere a alguém, juntamente com o artigo definido antes de as quais. Ele extorquiu o dinheiro do velhinho. Qual é a transitividade desse verbo? Só um minuto, excelência. Excelência, é um verbo transitivo indireto. Avançando para a disciplina de noções de direito, qual é a diferença entre homicídio e latrocínio? Excelência, o homicídio é um crime previsto no Código Penal, no artigo 121, consiste em matar alguém. Por outro lado, o latrocínio é um crime contra o patrimônio, que consiste em obter uma vantagem mediante o erro de outrem, mediante mantendo a vítima em erro, excelência. Os presos são obrigados a responder perguntas no interrogatório? Não, excelência, o preso ele tem o direito ao silêncio, permanecer em silêncio. Em todas as ocasiões? Só um minuto, silêncio. Sim, excelência, em todas as ocasiões.
Maria, ela pega o mesmo ônibus todos os dias para ir trabalhar e percebe que sempre tem um sujeito que procura ficar perto dela, principalmente quando o ônibus está cheio. Num determinado dia, esse sujeito passa a mão pelo corpo de Maria. Nesse caso, esse sujeito praticou algum crime? Sim, Excelência. O sujeito praticou o crime de importunação sexual. Avançando para a disciplina de criminologia, seu estado psicológico situa-se na zona limítrofe entre a rigidez e a insanidade mental. De que tipo de criminoso estamos falando? Poderia repetir, por gentileza, Excelência? Seu estado psicológico situa-se na zona limítrofe entre a rigidez e a insanidade mental. De que tipo de criminoso estamos falando? Excelência, não me recordo. Uma pessoa que não é afetada pela criminalidade devido à sua posição social, influência, poder ou recursos pode ser classificada como que tipo de vítima? Vítima imune, Excelência. E por fim, candidato, o que é a criminologia feminista? Excelência, a criminologia feminista é um ramo da nova criminologia, ou também conhecida como criminologia crítica, em que é analisado o crime e os temas de justiça criminal sobre uma ótica de uma relação de poder, de patriarcado, de submissão de indivíduos sobre outros. E seria isso, Excelência. Ok, candidato, obrigado e boa sorte. Obrigado, Excelência. Bom, Caio, nessa banca eu te senti bastante inseguro nas respostas. Acho que você, não sei se existe algum ponto que você acredita que essa banca, enfim, ela foi mais difícil para você do que as demais, ou algum fator que você percebeu, assim, que destoa daquilo que você tem apresentado? Não, Sérgio, tá tranquilo mesmo, tá bem justa a banca. É que eu tô meio voado hoje mesmo, mas eu achei bem normal, dentro do padrão. Beleza. Porque, olha só, todos os conceitos que nós cobramos, que foram cobrados nessa banca, já foram conceitos cobrados em bancas anteriores. Então, eu peço que você se atente aqui para revisá-los e não errá-los novamente, tá? Como eu disse Correto. para você, você já havia conseguido bons resultados em bancas anteriores, mas nessa daqui especificamente, eu acho que houve uma queda. Pode ser por fatores internos aí mesmo de cansaço, às vezes de desatenção. Então, assim, é normal às vezes acontecer, a gente não pode fazer com que esse resultado se repita de forma constante aqui, beleza? Beleza. Então, em relação às suas respostas, veja bem, as melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Você citou avós como núcleo do sujeito, né? Primeira coisa, assim, as melhores receitas foram deixadas. O sujeito é as melhores receitas. A voz nem tá como sujeito, né? Certo. Então, nesse caso aqui, as melhores funciona como adjunta de nominal e receitas é o núcleo do sujeito. Beleza? Beleza. Conheço muito pouco as pessoas às quais você está se referindo. Aqui você já acertou. Quem se refere a alguém. Esse a da preposição junta-se ao a artigo do pronome relativo às quais, de forma que fica correta aí a resposta com crase. Ele extorquiu o dinheiro do velhinho. Aí você disse que a transitividade do verbo era indireta, certo? Certo. Quem extorque algo de alguém. Então aqui a gente tem uma transitividade direta e indireta. Beleza? Então acabou errando aqui. Beleza. Extorquiu o dinheiro do velhinho. A diferença de homicídio e latrocínio é que eu percebi mesmo que você estava assim, muito desatento, porque você tratou latrocínio como furto mediante fraude, uma coisa assim de estelionato. Não entendi o que você quis dizer aqui. Que você falou mantendo a pessoa em erro. Não sei aqui o que aconteceu. Mas a diferença é que o homicídio é um crime contra a vida,
que consiste em matar outra pessoa, enquanto que o latrocínio é um crime contra o patrimônio, que é uma qualificadora do roubo, né? O roubo com resultado morte, em que nesse caso aqui é um crime hediondo, né? Que ocorre quando uma pessoa mata outra durante a prática de um roubo, tendo até uma pena maior do que a do homicídio simples, né? Que Eu realmente confundi com estelionato. eu falei, gente, o que ele tá falando? Não tô entendendo aqui. E essa questão, não, numa banca anterior, teve um aluno que também se confundiu, eu tô assim, ele começou a falar de vida intrauterina e extrauterina, eu tô assim, será que ele tá confundindo com infanticídio, com aborto? Não entendi, sabe? Então, assim, eu não sei se essa questão, a meu ver, não é uma questão difícil. Não, é Mas simples. Para mim gerou é esses simples. equívocos aqui que fiquei por entender, mas enfim. Sobre a questão dos presos, eles são obrigados a responder as perguntas no interrogatório. Aqui, o interrogatório, você tem que lembrar que ele é composto de duas partes. Primeiro, perguntas relacionadas à qualificação do agente, e segunda parte relacionadas aos fatos que estão sendo apurados. Com relação à qualificação, ele é obrigado a responder. Agora, com relação aos fatos, ele pode exercer o direito de permanecer em silêncio. Então, aqui você só falou do silêncio, eu te perguntei novamente, você reafirmou a resposta, então ficou errado nessa parte, tá? Tá bom. Sobre a mulher que o sujeito passa a mão no corpo dela quando ela estava no ônibus, aqui de fato é bem uma característica bem clássica do crime de importunação sexual, previsto aí no Código Penal, artigo 215-A. Avançando aqui para a criminologia. Quando a gente fala de um indivíduo que possui um estado psicológico que se situa na zona limítrofe entre a rigidez e a insanidade, a gente está falando de um criminoso fronteiriço, tá? E aquela pessoa que não é afetada pela criminalidade em razão da sua posição social, influência, poder ou recursos, é uma vítima imune. E, por fim, a criminologia feminista é uma abordagem teórica crítica que busca compreender as relações de gênero no campo do crime, de justiça e segurança, verificando como a estrutura do patriarcado, do machismo estrutural, oprime e ofende, né, mulheres e pessoas do gênero feminino, submetendo-as a situações, muitas vezes, de violência e de opressão, tá? Correto. Então, aqui, Caio, na disciplina de... Aqui, praticamente, seria uma banca que você ficou mais ou menos uns 50%, mas em português você acabou errando duas aqui, entendeu? Entendi. Então, vamos Beleza, Sérgio. tomar um café aí, para vir para a banca depois do almoço, energizado. Eu acho que você foi mal por causa disso, né? Você, sei lá, acho que depois do almoço dá aquela canseira, aquela lomba. Pior que eu acho que nem é o cansaço, sei lá, mas é o exaustão mental, Sérgio. Tô meio cansadão essa semana. E tá no meio da semana ainda, eu tô cansado. Mas vou tomar esses pontos aí. É isso aí. O importante é que a gente aprender com os erros para no dia da banca a gente acertar. Beleza? Obrigado, viu? Eu que agradeço pela participação. E por fim, aqui o último arguido da tarde, candidato Felipe. Opa, Boa tarde, candidato, tudo bem? boa tarde, professor. Boa tarde aos colegas aí. Candidato, nós iremos dar início aqui à sua avaliação oral, começando com a disciplina de língua portuguesa, tá bom? Pois não, excelência. Candidato, qual é o correto? Assistir o filme ou assistir ao filme? Excelência, o correto é assistir ao filme. As temáticas das palestras são afins. O afins nessa frase é grafado de que forma? Só um minuto, excelência. Excelência, o senhor poderia repetir, por gentileza? As temáticas das palestras são afins. Como é grafado afins nessa frase? Excelência, no caso tem sentido de afinidade. Dessa forma escreve-se junto. Eu e ela vamos se ver mais tarde. Essa frase está correta? Excelência, a frase não está correta. Tendo em vista que o correto seria eu e ela vamos nos ver. Avançando para a disciplina de noções de direito, qual a diferença de tortura e maus tratos? Só um minuto, excelência. Bom, excelência, no caso, a diferença principal entre tortura e maus tratos
O senhor perguntou tortura e maus tratos? Qual a Perdão. diferença de tortura e maus tratos? Tá, bom, a tortura é a ação, qualquer ação ou omissão que cause sofrimento físico e psicológico no agente. A tortura ela tem várias definições, podendo ser por visando uma informação, uma declaração, ou uma tortura castigo, em que há um intenso sofrimento para corrigir uma ação do agente. Já os maus tratos, excelência, se refere a condutas reiteradas de mediante ameaça, mediante violência, para corrigir a, a conduta de um determinado agente. Então, se eu puder, com devido acatamento, diferenciar os maus tratos pela tortura castigo, se refere à intensidade do sofrimento. Quando um particular oferece vantagem indevida a um funcionário público para influenciá-lo a praticar, omitir ou retardar um ato de ofício, está configurada a prática de qual crime? Corrupção ativa. Segundo a Constituição Federal, quando é que o servidor adquire estabilidade? Excelência, conforme a Constituição Federal, a condição de estabilidade após 3 anos de serviço. Tendo visto o estado de probatório, excelência. Avançando para a disciplina de criminologia, o que é vítima voluntária? Só um minuto, excelência. Excelência, a vítima voluntária, conforme a classificação de Benjamin Mendelssohn, é a vítima menos culpada que o infrator. No caso, ela se coloca numa posição de risco, aumentando a probabilidade de ela se tornar vítima. Para a criminologia, o crime é um fator social? Sim, excelência, a criminologia entende que o crime ele é um fenômeno social e comunitário. Por quê? Excelência, a criminologia entende que o crime, ele entende-se o crime como algo complexo, pois ele possui diversos fatores, né? Entre eles o fator psicológico, o fator biológico e também o fator sociológico, ou seja, a sociedade, os fatores sociais, eles podem influir no fenômeno criminal, excelência. O que se entende sobre giro sociológico na criminologia? Só um minuto, excelência. Excelência, o giro sociológico se refere a mudanças de teorias, a mudanças de interpretação de como se dá o fenômeno criminal. Eu cito aqui, por exemplo, as teorias de consenso e as teorias de conflito. Há uma mudança no entendimento dos motivos e das causas do crime. Ok, candidato, obrigado e boa sorte. Obrigado. Muito bom, Felipe, uma excelente banca, bastante tranquilo aqui, respondendo de forma bastante pausada, serena aqui as respostas, né? Demonstrando um bom domínio dos conhecimentos, uma boa articulação da estrutura linguística aqui, utilizando de bons termos para concatenar as ideias. Enfim, você já tem apresentado bons resultados, a ideia é só manter aqui mesmo e revisar eventuais conceitos aqui em que você acaba se equivocando, né? Mas, de modo geral, foi muito positiva a banca. Começando aqui com o português, assistir ao filme, né, com a preposição a é o correto, em razão dessa regência do verbo nesse contexto. As temáticas das palestras são afins, significa que elas são semelhantes, então aqui é grafado de forma conjunta. Eu e ela vamos nos ver mais tarde, seria o correto, como você bem colocou, tá? Seguindo Professor, aqui para... desculpa, a primeira, então, ao filme? Desculpa, não entendi. Ao filme, isso. Ao filme, perdão, tá, desculpa. Você falou isso, não foi? Sim. Tá. Então, todas aqui corretas, né? Você respondeu de todas de forma correta. Avançando para noções de direito. A diferença de tortura e maus tratos está no objetivo da ação. Porque na tortura, o objetivo é fazer sofrer por prazer, ódio ou qualquer outro sentimento.
Já os maus tratos, o objetivo aqui vai ser corrigir, tá? Essa é a Ok. principal diferença. Quando a gente fala de um agente que oferece, quando um particular oferece uma vantagem indevida a um funcionário público para influenciá-lo a praticar, omitir ou retardar o ato de ofício, estará configurada aqui a prática da corrupção ativa. E, de acordo com a Constituição, o servidor ele adquire estabilidade após aí, o período de 3 anos de efetivo exercício no cargo público, né, conforme estabelecido no artigo 41 da Constituição Federal, ou seja, ao término do estágio probatório. Então, todas corretas. Vítima voluntária, também chamada de vítima tão culpada quanto o infrator, é aquela que participa na mesma proporção que o criminoso, como nos casos de estelionato, de torpeza bilateral, ou também no caso de uma roleta russa, por exemplo. Tá? Você trouxe um conceito de vítima por ignorância ou menos culpada que o infrator. A criminologia é um fator social? Sim, porque ela está intrínseca, porque o crime, para a criminologia, o crime é um fator social porque ele está intrinsecamente relacionado às estruturas, relações e processos sociais, né? Então ele deve ser analisado sobre diferentes perspectivas, tendo em vista que é um fenômeno complexo. E sobre giro sociológico, é um conceito que se refere a uma mudança de foco nos estudos criminológicos, né, de ênfase nas características individuais dos criminosos para uma análise mais ampla das influências sociais e estruturais na criminalidade, que aconteceu aí no século XX, como você falou, né, a mudança de paradigma entre as teorias do consenso para as do conflito. Beleza? Beleza. Parabéns pela banca, daria para você que é uma nota de 90 pontos, tá? Obrigado. Muito bom. Pessoal, é isso. Essa foi a nossa banca de hoje. Espero que tenham gostado das perguntas. Como eu disse, a partir de semana que vem, bancas com questões já cobradas aqui nas versões de perito. Criminologia nós vamos manter, né? Porque não é cobrado para esse cargo, mas vocês já vão ter contato aí com aquilo que nós já temos feito ao longo de vários meses aqui. Vocês vão ver que as questões são praticamente iguais. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, alguma ponderação? Acho que chega em um momento do estudo que a gente começa a estudar tanto que confunde, né? Começa a errar as coisas, não lembra de mais nada. Então é normal o que aconteceu com o colega. E às vezes também umas perguntas fáceis a gente erra, que nem essa da vítima voluntária, eu estava achando que eu estava certíssimo, né? Eu confundi. Então, Exatamente. acho que chega um momento que o cérebro já começa a dar ruim mesmo. Essa confusão mental, ela é normal. O que não pode acontecer é virar um hábito, né? Você regredir no desempenho aqui nas bancas. Tranquilo? Fechou. Obrigado aí, pessoal. Beleza, então. Obrigado aí, galera. Eu agradeço a participação de todos. A gente se vê. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.